Mas não somente isso, porque a literatura não é só registro. A gente não pode pensar que a literatura é apenas um documento histórico, um documento de época. Não, ela vai além disso, né? A literatura, ela tem, como eu falei para vocês, ela tem uma perspectiva crítica que nos faz pensar sobre nós mesmos. É claro que a gente sempre pensa nessa ideia de tempo e temporalidade, né? Dentro daquilo que o Eduardo Lourenço fala num outro texto, Mitologia da Saudade, é um texto muito importante que vocês ainda vão ler. E o Eduardo Lourenço, ele comenta sobre algumas questões relacionadas ao tempo para falar de Portugal especificamente. Então ele fala do tempo da história e da temporalidade dos homens. O tempo da história é no sentido amplo, né? É a história ampla. E o tempo dos homens é o tempo circunscrito ali de cada época. Por exemplo, o nosso tempo de agora, esse tempo da Covid-19, que nós estamos batalhando contra ela, isso é uma temporalidade. Daqui a 100 anos né, os historiadores vão estudar esta temporalidade nossa aqui, circunscrita neste pedaço de século XXI, para a gente poder falar em termos mais exatos. Mas por que a gente está falando isso? Eu estou falando isso para poder pensar a literatura. A literatura, ela entra nesses meandros temporais, mas a gente não pode, pura e simplesmente, achar que um texto literário ele é totalmente vinculado com aquele tempo em que ele foi escrito, pronto, acabou. Não. Muitas das vezes um texto literário, muitas das vezes não, sempre um texto, quando é literário e quando é relevante, quando é profundo, quando é, sei lá, clássico, vamos considerá-lo também dentro dessa configuração dos clássicos aí, né? Igual eu tô falando para vocês da Odisseia de Homero. A Odisseia de Homero é um texto que está lá no classicismo grego, está lá naquela época áurea da civilização grega, da Grécia Antiga, está lá atrás, bem lá atrás, né? Muito lá atrás da nossa temporalidade. Mas olha que interessante, a gente pega e consegue conversar com ele. A gente traz ele para a nossa contemporaneidade e conversa com ele. A gente lê a Odisseia e a gente pode pensar no nosso tempo de agora. Tem certos elementos da Odisseia que são muito caros e atuais. Canto das Sereias, e que é o episódio que o Blanchot ele começa a falar aqui na abertura do seu livro. E o Blanchot ele estabelece uma correlação brilhante entre essa coisa do Canto das Sereias e do discurso literário, da narrativa, vamos dizer também, da poesia, até porque na época do Aristóteles, para quem já leu aí a Poética, deu para perceber que essa coisa de narrativa, nessa época do Aristóteles, estava muito vinculada à noção de poesia. Os textos eles eram poéticos por excelência. Eles eram até formalmente poéticos. Tinha uma métrica, né?
E já que nós estamos falando também da Odisseia de Homero, a Odisseia também ela é toda em versos, né? Para vocês terem ideia de como que até a própria mitologia ela força uma barra mesmo quando o assunto é mulher, né? Para vocês terem noção. A mulher, porque ela é metade mulher, então ela pode muito bem ter essa característica de ilusão em relação. Ela tem o dom de iludir, né? Ela canta e ela ilude o homem, coitadinho do homem, né? O homem é um coitado na mão da sereia. Puxa vida, é uma vítima, né? O homem é sempre uma vítima, né? A sereia vai, canta e encanta o homem a ponto de levá-lo para a sua finitude. Olha que coisa mais. Pois é, os mitos também são tendenciosos, se a gente for analisar, né? Por que não haveriam de ser, né? Claro que seriam tendenciosos, ainda mais provenientes da época longínqua, né? Em que a mulher não tinha vez e voz nenhuma, então a sereia ela tem essa característica. Ela canta, ela tem uma voz inumana, é uma perspectiva inumana, ou seja, fora do nosso reconhecimento normal, vamos colocar assim. Por isso mesmo é algo impactante, por isso mesmo é algo tão sedutor, tão diferente. A gente pode pensar que isso contribui para que o Canto da Sereia seja tão provocativo e fatal. Mas vejam vocês, aí o Maurice Blanchot ele vai nessa direção aí do episódio do canto 12 da Odisseia, porque esse trecho aí do Canto da Sereia na Odisseia de Homero está lá no canto 12, mais especificamente entre os versos 36 e 55 e 154 e 207. Então é uma parte considerável aí de história envolvendo essa noção do Canto da Sereia. Aí o que acontece lá? Eu vou tentar resumir para vocês aqui, muito mal e muito mal ajambrado. Eu vou tentar resumir para vocês aqui o que acontece lá na Odisseia. O que acontece é o seguinte: nós temos a figura do herói que é o Ulisses, né? O Ulisses é o herói da Odisseia. E ele está há muitos anos distante da sua terra natal, que se chama Ítaca. E ele quer de tudo quanto é jeito voltar para Ítaca. Ele quer voltar. Por quê? Porque ele é o rei de Ítaca. E lá em Ítaca ele deixou a sua esposa, a Penélope. Ele é muito apaixonado pela esposa, muito apaixonado pela Penélope, e ele quer voltar para sua ilha. Já tem mais de aproximadamente 20 anos que ele está longe, ele não aguenta mais, ele quer voltar. Então ele está no navio dele e ele fica junto com a tripulação e tudo mais, os marinheiros lá, os soldados dele, e ele quer de qualquer jeito voltar para casa. E a história da Odisseia gira justamente em torno disso, as tentativas do Ulisses de voltar para Ítaca, e sempre quando ele está quase conseguindo acontece alguma coisa e dá errado. Mas aí o que acontece? Nesse episódio do Canto da Sereia, o Ulisses está lá e ele sabe que num determinado momento da viagem eles vão se deparar com esse problema aí das sereias. E elas, quando cantam, é aquilo que a série falou. Os homens ficam enlouquecidos e acabam indo na direção delas e acabam morrendo, né? Por sinal, acabam morrendo. Aí o que o Ulisses ele pede para que os
os seus tripulantes, lá, os seus marinheiros, etc. O que eles pedem, o que ele pede para essa galera fazer com ele? Pede para colocar uma cera no ouvido dele e amarrar ele no mastro do navio, para que ele fique protegido ali dessa tentação, vamos chamar assim, porque ele não quer cair. Ele não quer perder, digamos assim, a autonomia dele, a racionalidade dele, a capacidade dele de ser dono de si mesmo. Ele não quer perder. Então essa é uma característica interessante aí deste momento, né, da história da Odisseia, e que o nosso Blanchot ele resgata isso aqui no início do seu texto, que eu gostaria de comentar com vocês então, porque o Blanchot ele faz uma correlação do canto da sereia com uma outra coisa que a gente pode estabelecer. Aí eu falo para vocês, olha o que eu coloquei no início da aula. Uma obra literária, ela tem essa possibilidade de se conectar com temas para além da época dela. Olha que barato. O Blanchot ele foi lá no episódio do Canto das Sereias, da Odisseia de Homero, e estabeleceu essa conexão. Ele buscou, vamos colocar assim, a contemporaneidade, uma contemporaneidade possível lá no texto do Homero, texto longínquo do Homero. Então essa é uma questão para a gente poder pensar que a literatura ela não se restringe apenas à história, ela não é um documento de época. E isso também, aí é que tá, pessoal, isso também é um detalhe, eu não sei se vocês leram uma parte da Poética, em que o Aristóteles ele faz uma distinção entre o historiador e o poeta. Vocês chegaram a ler essa parte na Poética do Aristóteles, em que ele faz essa distinção entre o historiador e o poeta? Qual seria a diferença possível entre a figura do historiador, aquilo que o historiador faz, e a figura do poeta, aquilo que o poeta faz? Ou seja, o que o historiador produz e o que o poeta produz. Isso está lá na Poética do Aristóteles, um texto que foi escrito há mais de 20 séculos. Olha a distância desse texto, gente. Olha que interessante. A Poética de Aristóteles ela é considerada, vamos colocar assim, o primeiro texto teórico em se tratando de literatura que se tem conhecimento. O Aristóteles ele escreveu sobre quase tudo à época dele. Quase tudo. Praticamente tudo. Muito do que ele escreveu já está... muito do que restou do que ele escreveu, porque muita coisa se perdeu, né? Em decorrência do tempo, obviamente. Mas muita coisa restou para a nossa felicidade. E um livro que está aí para a gente poder aprender com ele, muita coisa em se tratando de literatura, em se tratando de teoria da literatura, e em se tratando de mecanismos que a literatura ainda hoje emprega no sentido da elaboração de certos elementos ali da narrativa e tudo mais, para, vamos colocar assim, fisgar o leitor e ressaltar determinadas passagens e
se compreender a importância dos personagens e do clímax da história, etc, etc. Isso tudo está na poética do Aristóteles. Vocês querem ver uma coisa que está na poética do Aristóteles e que a gente estuda, por exemplo, sei lá, a gente estuda, isso cai no vestibular, isso cai no Enem, é a noção de metáfora, o conceito, metáfora. Isso está lá na poética do Aristóteles. E é um texto, eu não sei se vocês observaram, é um texto que não é difícil de ler. Não é um texto complexo, é um texto que exige uma reflexão, mas não é um texto, um tratado filosófico à la fenomenologia do espírito, do Hegel, que você gasta meses lendo o prefácio. Não, não é isso. É outra coisa para a nossa alegria, para a nossa felicidade. Mas na poética tem uma parte em que o Aristóteles ele contempla, é uma das partes mais famosas, inclusive, em que ele faz essa distinção entre o historiador e o poeta. Aí quando a gente pensa em poeta, a gente está antenado com a questão do literato, do sujeito que produz literatura. E que na época dele que eu digo, do Aristóteles, essa nomenclatura poeta estava no mais alto grau possível, né? O poeta era uma figura até perigosa, segundo Platão. Vamos expulsar o poeta da polis e tudo mais. Então, assim, a poesia era algo importante que ajudava a consubstanciar algum tema. Eles recorriam a quê? As autoridades da época, vamos colocar assim, eles recorriam à lógica, eles recorriam à filosofia e eles recorriam também à poesia. Por que não? A poesia tinha um peso. Não chega a ser o peso da tragédia grega, que é o texto que o Aristóteles, até aprofundando um pouquinho mais aí na temática da poética, né? O Aristóteles, ele, quando vai falar de certos expedientes de um texto literário, vamos colocar assim, ele elege a tragédia como o texto mais importante, que contempla mais elementos a serem potencializados, a serem discutidos. A tragédia grega, a gente pega, por exemplo, um Édipo Rei, o Aristóteles, né, trata da tragédia e tem essa vinculação aí com o Édipo Rei. Não sei se vocês já tomaram contato com o Édipo Rei, é uma tragédia das mais incríveis aí do mundo clássico, né? Sófocles. Pois é, o Aristóteles ele vai muito nessa linha aí do que você falou, claro que de uma forma mais aprofundada e exemplificando mais, né? Mas assim, a gente pode pensar nessa questão do historiador como aquele que elabora um relato fidedigno, vamos colocar assim, um relato fidedigno de um fato ocorrido. Agora, o poeta ele não tem obrigação em ser fidedigno, ele pode criar, né? Ele pode ir além, só que a base dele é sempre a experimentação humana. Então a gente pode pensar que o poeta realmente ele é mais profundo, porque ele ousa mais, né? Ele ousa, né? Ele vai além. O discurso poético ele contém uma mensagem, vamos colocar assim, uma mensagem mais
relevante até, porque ela brinca muito com essa coisa da subjetividade. Tem a subjetividade, tem o sujeito e tem a verdade. Ela toca nesses assuntos. A poesia, vamos colocar assim, né? O discurso poético toca nesses elementos, né? Que são comprovados por uma consciência. Poxa, vamos pensar assim, a gente tem a subjetividade, né? Tem a subjetividade do cara que está escrevendo e tem a nossa subjetividade. A gente toma contato com a subjetividade do sujeito que produziu a obra, vamos colocar assim. Nós temos a nossa subjetividade. Então, tudo entra numa consonância, numa fricção, numa inter-relação e resulta numa possibilidade. Essa possibilidade é a verdade, mas essa verdade ela pode se diferenciar de um para outro dependendo da ideologia. Tem essa também, mas não deixa de ser interessante, porque promove o quê? Promove a investigação, promove o debate, promove novas possibilidades de leitura. Não é uma perspectiva una, retilínea. Não, não é. Quando a gente lê um poema, meu Deus, eu posso pegar aqui, ó, Adília Lopes, poeta portuguesa. Vou pegar um poema dela aqui, curtíssimo, 2 linhas. 2 linhas. Olha o poema, isso aqui é um poema. O momento é um monumento. Adília Lopes. 2 frases. O momento, um verso. Segundo verso. É um monumento. Aí o que eu tenho que fazer agora? Eu, como leitor desse poema. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que olhar para ele e ver o que está acontecendo. Eu não tenho que ficar, sei lá, tentando retirar dele a história da humanidade. Não preciso fazer isso. Eu não tenho que ficar elogiando ele, falando, que coisa maravilhosa, que coisa linda, que coisa incrível, que coisa inteligente. Ele existe por si só. A arte é assim. A arte existe por si só. Ela não precisa da gente. Nós é que precisamos dela. A arte não precisa da gente. Nós é que precisamos dela. Um poema é uma manifestação artística. Ele está lá. Está aqui, ó, dentro do livro. Ó, fechadinho. Vocês nunca tinham ouvido falar nesse poema, nesses 2 versos. Vocês nunca tinham ouvido falar. Aí eu pego, abro o livro da Adília e digo para vocês: o momento é um monumento. Pronto. Aí o que eu tenho que fazer? Ver o que está acontecendo. Ou seja, o que esses 2 versos provocaram em mim? Qual é a reflexão que esse poema sugere? Qual hipótese eu posso construir a partir disso? O que é uma hipótese? Uma hipótese é um caminho provável. Não estou aqui dizendo que é o certo, que é o errado. É uma possibilidade. Então vamos lá. O momento é um monumento. A gente pode pensar assim, né, pessoal? A gente pode pensar que tudo que é monumento é consagrado, é importante, é sagrado,
é digno de nota, de registro, de elevação. A gente chega numa praça, tem uma estátua lá do Duque de Caxias, sei lá. Ou seja, é um monumento, né? Mas, pera lá. A gente pode pensar que o momento que a gente vive, os vários momentos que vivemos, estes sim são os verdadeiros monumentos. Porque a gente pode ir na praça, olhar para a estátua do Duque de Caxias e não dar a mínima para ela. Ela tá toda cagada de pombo, tá abandonada, as pessoas estão ali bebendo cerveja no carnaval, colocam um saiote no Duque de Caxias, o pessoal não tá nem aí para ele. Mas o momento da nossa vida, que momento é esse, professor? Não sei. Pode ser um, pode ser vários. Ele ainda pode nem ter acontecido, mas vai acontecer. Ou vão acontecer porque são vários. O momento é que é especial. Não é um monumento de praça, uma exaltação de algo que muitas das vezes celebra a destruição, a escravidão, o colonialismo, feminicídio. Hoje é dia do índio, poxa. Hoje é dia do índio, né? 19 de abril, ainda tem essa. Aí a gente pode pensar nos monumentos que estão aí espalhados pelo Brasil e que não estão fazendo justiça ao índio. Muitas das vezes a gente vê um monumento que está lá escravizando o índio no monumento. Aí este poema da Adília Lopes, o que ele faz? Ele rasura completamente essa noção de monumento, de importância e etc. Pera lá, o momento é mais importante. Que momento é esse, professor? Não sei, gente. O momento do nascimento do meu filho, o momento em que eu comecei a lecionar na Unimontes, o momento em que meu pai morreu e eu nunca mais fui a mesma pessoa depois deste momento. O que é mais importante para mim? Uma estátua do, sei lá, Floriano Peixoto, ou o momento em que eu vou me reencontrar com a minha família em breve, porque eu estou aqui isolado em Montes Claros, sem ver o pessoal já há um tempinho. Vocês estão entendendo? Então, caramba, olha quanta coisa que eu consegui extrair de 2 versos da Adília Lopes. 2 versinhos da Adília Lopes. Então, a gente retorna, pessoal, à questão que o nosso querido Aristóteles está colocando para nós lá na Poética, né? Essa distinção entre o historiador e entre o criador, o poeta, o literato. Aquele que promove de fato, desperta em nós todas essas maravilhosas viagens, né? Porque quando a gente lê um trecho de um livro de história, a gente está ali assimilando aquele registro. A gente não viaja muito em relação àquilo, né? A gente assimila e guarda, assimila e guarda. Agora, existe uma distância entre um ponto A
e um ponto B num poema, né? A poética do Aristóteles está colocando isso para nós. Tem uma distância entre o ponto A e o ponto B. O ponto A com letra maiúscula e o ponto B com letra maiúscula. O que tem entre um ponto e outro? Tem um Azinho pequenininho, tem um Bzinho pequenininho, tem um Czinho pequenininho, tem um Dzinho pequenininho. Ou seja, tem várias variáveis ali que ajudam na formulação da noção desse poema, do sentido desse poema. Isso é uma coisa maravilhosa, né? Que a literatura ela proporciona para nós.